Sim, compa, mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, estamos aqui nas anababescas instalações do estúdio Alure. Ótimo, vem aqui, venha participar também, venha gralhar com a gente. O estúdio também está aqui para alugar, né? Você pode vir fazer seu programa aqui. Esse trabalho deles é maravilhoso. Embora hoje a gente tenha uma reclamação formal a fazer, né, compa? Porque nós chegamos aqui, as cadeiras estavam mexidas, os microfones não estavam ajustados para o timbre da nossa voz, mas o Diego é nosso parceiro, nós vamos perdoar ele. Grande abraço, Diegão. Caramba, agora que eu vi, rapaz, eu quero só ver isso. O atleticano vai surtar. Por quê? Olha lá, mudou na hora. Os verdes iam de hipnotizar. Não, ela tá mudando lá. Voltou pro verde do Coxa. Ah lá. O Coxa ganhou, hein? Tá sabendo, né? Coxa ganhou. Mais uma reclamação formal. Ganhou. Não, pode deixar, Dica, não tem problema. Ela tá girando ali. Eu tô gravando, vai pro ar isso? Vai, aqui vai tudo pro ar. A gente teve um episódio clássico aqui, entendeu? Que a gente recebeu. Nós vamos receber uma pessoa que torça pro outro time da cidade, mas é que é tão difícil, os caras andam tão escondidos que eles praticamente não aparecem, né? Mas enfim, agora, como o Diego disse, os caras ganharam uma partida, então talvez... ganharam bem. Perderam o pênalti, que é um absurdo isso, mas ganharam. Agora vai aparecer um monte de camisas pela série. É que nem essa época, agora você pega táxi, pega Uber, tá todo mundo ouvindo pagode, né? Pra quem não sabe, estamos às vésperas do carnaval e o nosso tema do nosso programa de hoje é o carnaval. Mas é um outro tipo de carnaval. Nós já vamos dar um oi pros nossos convidados. Fale aí dos nossos apoiadores. Temos outra coisa inédita hoje. Primeira vez que nós temos 2 convidados aqui. É verdade. É a primeira vez na história desse programa em um mês. Estamos completando agora. Já chegando aos 500 seguidores, hein? Tá crescendo. Crescendo em menos de um mês, 500 seguidores. Tá crescendo mais que algumas igrejas de bairro aí. Eu tô começando a ficar assustado, né, Pastor Compa? Pastor 2, Pastor 1, agora a gente vai mudar. Vamos falar daqui a pouco de carnaval, vamos falar de rock and roll, dando spoilers, mas quero falar também da CVC Itupava Shopping Mall, nossa agência de turismo predileta. Eu vi lá fora, peguei um papo com as vozes da minha cabeça, eu sei que eu tenho um ponto aqui, instalado pelos alienígenas, fiquei sabendo que um convidado nosso viaja, diz que vai para os Estados Unidos, estava preocupado com o ICE, não sei o que. Se não tiver passagem, pode trocar uma ideia lá com o Will, que é nosso parceiro, lá no Tomar um cafezinho lá, cafezinho fresco. Troca uma ideia, de repente já faz um bem bolado lá que o ICE vai fazer vistas grossas para você. Faz um combinado com proteção contra o ICE já. Chega protegido. Eu só faço viagens curtas. Tá? Acabei de chegar lá de Guaraqueçaba, que é falar aqui dos meus queridos lá da Toca da Cataia, que é uma pousada muito bacana, numa comunidade chamada Puruquara, ali em Guaraqueçaba. Então, um abraço pro Gaúcho, pra Gorda. Acho que ainda tem algumas vagas pro carnaval, mas se não, vai lá dia de semana, pega um final de semana, quem gosta de pescar, cola lá, que é muito legal lá na Toca da Cataia. Depois me lembrem que eu preciso falar do festival de teatro, que tem que falar do teatro de bolso também, mas vamos deixar isso para mais para frente. Mais para frente. Então agora, como para aquele momento histórico do nosso programa, de você com a sua voz de narrador de motel de terceira categoria, anuncia os nossos queridíssimos convidados da manhã / tarde de hoje. Com vocês, Licurgo Espínola, Vlad Urban e Daniel Gonçalves. Vieram aqui conversar com a gente sobre música, política, teatro, educação, arte, tudo que der vontade. O Vlad, eu fiquei sabendo que ele é surfista. O Daniel, me falaram que ele trabalhava com isso também. Ele faz prancha. Ele faz as pranchas com as quais o Vlad pega a onda. Caraca, que dupla, hein? Tem um rolê na música no rock and roll que é surf music, não é? Tem. Então, aí ele faz as pranchas, o Vlad pega e depois eles montaram uma banda. Assim, esse foi o começo. Eles surfam de guitarra. Vamos parar de bobagem, Copa? Vamos parar de bobagem? Vlad, bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui. Cara, muito obrigado, Emerson. Valeu demais. Estou feliz demais de estar aqui no podcast, sempre muito bacana. E tem um pouquinho de verdade nisso que você está falando, porque eu troquei a minha prancha de surf por uma guitarra. Uma hora eu ia acertar que alguém era surfista. A gente zoa, cara, porque desde que a gente começou essa bagaça aqui,
Todo mundo pra ele é surfista. Ele olha pra cara, é o hiperfoco dele, assim. É algum trauma, eu acho que Eu ele gostaria de ser surfista. tá aí. Eu não posso. O cara morou no Rio 200 anos, não pegou uma onda, E agora? entendeu? Daí veio pra cá, aí ele fica nessa pira. Não, ele olha pra qualquer um. Não, você é surfista. Agora, pelo menos, você acertou. Acertei. Não, eu fui surfista durante muito pouco tempo da minha vida. Gostaria de voltar também a surfar também, porque é demais, né? Aquela coisa do oceano e você surfando as ondas e tal. Mas é isso, né? A gente mora no interior. Não tem praia, né? Daqui não tem praia, né? A Então é muito mais Republiqueta de difícil. Curitiba, sem praia. Finalmente. Eu fiz essa escolha, né? Eu falei, pô, rock é mais fácil de tocar do que eu ir pra praia surfar, né? Acabei entrando nessa. Você era o surfista calhordo. Nós vamos falar disso agora. Eu Também tem um pegava onda clássico com bodyboard. Como é que chamava? Moribug! Nossa senhora. Caixote com moribug. Olha a velharada que se encontrou agora. Vocês vão ouvir falar de Lecheval. Comecei minha carreira de surfista com prancha de isopor, hein? Aquela quebrada, que não era nem a inteira. Aquela que você achava na praia quebrada, Zezé, com essa mesmo. Aquela que assava a barriga. Exatamente. Tudo estourado. Já dava aquela depilada, né, com a própria caixa de isopor. Antigamente não era nem cooler, era caixa de isopor. Daniel, seu bom dia, boa tarde, boa noite pra galera. Bom dia, Licurgo. Obrigado pelo Valeu. convite. Tô aqui substituindo o Cris, né? Tô aqui de gaiato, mas estou muito feliz com a oportunidade. Não, eu vou contar a verdade, na verdade. A gente não permitiu a vinda do Cris, não é que ele não quis vir. O Cristiano, da banda Rabo de Galo, conhece há muito tempo. Eu falei, o Cristiano não vai. Não, arranje outra pessoa mais legal, mais bacana, que eu não aguento mais o Cristiano. Um abraço, parceiro. Piazara, então é o seguinte, nós vamos falar de rock and roll, vamos falar de carnaval e rock and roll, mas antes tem algumas questões que eu gostaria de levantar aqui com os meus queridos, né, compa? Fale. Avisar primeiro que vocês vão ter que gralhar alguém, então vocês vão poder ter um tempinho aí pra Pensando pensar. em quem vocês gralhariam, que situação. É gralhar mesmo, é falar mal, a gente dá aqui uma gralhada nas pessoas ou nas situações que nos incomodam. E eu já recebi as primeiras intimações por conta das minhas gralhadas Estamos pregressas. na lista do Ice já, né? Já. Inclusive nós tivemos que sair do prédio antigo Exato, por conta do Ice. Ah. Mas tá tudo bem. Né, minha equipe, um abraço para minha equipe jurídica aí, que hoje já são 52 pessoas. Eu já tenho que pescar toneladas de peixe lá em Guaraqueçaba só para poder pagar os meus advogados e advogadas. Mas vocês vão ter que gralhar alguém lá mais para frente no programa. Mas eu queria puxar um papo aqui que diz respeito a duas coisas, Lodi. Primeiro que eu vi, a gente vai acompanhando ali o trabalho de vocês também. A gente tem falado muito aqui no programa sobre esse rolê de editais, né? Eu sei que vocês levantaram uma campanha, não sei se vocês ainda estão no meio dela, se já abandonaram e tal, ou se eu estou enganado, também é provável. Mas eu já fiz alguns editais, a minha empresa coloca editais na fundação, secretaria, ministério, há muitos anos. Eu sou parecerista também em algumas outras cidades e tal. E é uma discussão que eu tinha muito com a galera da própria Rabo de Galo, das cigarras, o pessoal do Escambau. Cara, não aprova edital por rock and roll nesta maldita dessa nossa cidade. Isso vale para o apoio musical, isso vale para mecenato. E aí eu acho que em algum momento eu peguei alguma coisa de vocês se movimentando nesse sentido também. Então, se eu não estiver enganado, queria que vocês me falassem um pouco dessa relação mesmo, né? De como talvez algumas pessoas não entendam exatamente como é que funciona, mas a gente não tem uma segmentação. Quando se fala de música, né, se fala de música, no próprio ministério lá você tem o artigo 18, ele vale tanto para o rock and roll quanto para música sertaneja. Né? Você só tem uma distinção para música instrumental ou agora, nas últimas normativas, para música regional. Então eu consigo encaixar o fandango como artigo 18, mas o rock and roll vai para 26, a música popular cantada vai para o 26, aí o chorinho, se ele for instrumental, ele vai para o 18. Então, só para a gente levantar um pouco essa lebre também, antes da gente partir para o nosso papo. Eu acho que assim, a questão, né, na verdade, assim, eu concordo com você, é muito difícil a gente conseguir aprovar qualquer coisa pro rock and roll. Mas eu acho que a questão, assim, basicamente, é falta de grana. Né? É falta de grana dos editais.
Pouca grana, né? Pouca grana, são poucos projetos que são aprovados. Os projetos que são aprovados hoje, ou é de um escritório que realmente sabe fazer edital e tem todas vamos dizer assim, os caminhos para fazer, né, e conseguir aprovar. A gente está cada vez mais, e eu acho que isso é importante, na verdade, porque são povos que sempre foram esquecidos, né, historicamente, pela questão cultural nossa, que a gente está finalmente lembrando de fazer cota para negro, fazer cota para ribeirinho, fazer cota para quilombola, fazer cota para povos indígenas originários. Então a gente está conseguindo de alguma maneira fazer isso. Mas quando a gente vê a quantidade de dinheiro que tem para edital, para cada edital, e a quantidade de editais, e a quantidade de gente concorrendo para os editais, a gente vê que não é o suficiente para, por exemplo, para uma banda, né, que seja, sei lá, de rock de Curitiba, ou qualquer manifestação que não seja essas mais elencadas para a gente pegar e dar uma força, elas acabam ficando de fora, sabe? Então, assim, eu já não gosto muito, sabe, dessa editalização da nossa cultura. Porque hoje, cada dia mais, a gente está precisando saber escrever edital do que ser artista. Né? A gente tem que saber qual o número que entra cada categoria, sabe, do fandango ou do samba, do chorinho, qualquer coisa assim, ou do rock, do que a gente saber fazer cultura, do que a gente pegar e experimentar a cultura, né, aqui em Curitiba. Então, assim, isso é uma coisa que me deixa muito triste. E daí quando você vê, né, que o governo do Paraná, ele deixa de fazer cultura aqui e só pega o Aldir Blanc e as leis que vêm de lá e usa esse dinheiro aqui dentro e não põe dinheiro próprio, quer dizer, você acaba deixando também. E quando põe para trazer atração nacional em mega shows na praia. Então, assim, isso realmente é meio complicado, porque você pega e tira todo o dinheiro, os fundos, né, da cultura do Paraná para colocar em atração para tocar no verão. Ou você tira todo o dinheiro da fundação para fazer um evento de Natal, que hoje Curitiba virou a cidade do Natal, sabe como? Então, o nosso maior evento cultural na cidade é o Natal. Então, essas coisas que são meio complexas, né? Se você for ver, realmente a gente se mostra cada vez mais provincianos. Sim. Porque ou a gente está contratando artista de fora da cidade, contratando grandes artistas aí para pagar fortunas para eles virem aqui fazer show na praia, no verão, ou a gente está... E pouquíssimo espaço para as bandas locais, para as bandas paranaenses, né? Ou a gente está fazendo um evento de Natal para ver se o turismo, o nosso Natal vai ser o grande lance do turismo. E a nossa cultura, né, os curitibanos que fazem cultura, que são os grandes fazedores de cultura, simplesmente ficam à mercê, né, da sorte e tentar, de alguma maneira, resolver essa coisa, e tem que aprender a fazer edital para disputar com outras pessoas que também estão tão fudidas quanto os outros artistas para ficar lutando por quirera. Migalhas, né? Por migalhas, sabe como? Então, eu acho que são, sei lá, mais de um problema, né? Não é uma questão só do rock and roll. Acho que falta dinheiro para os editais. A gente sabe que quem não está colocando dinheiro ou está colocando em outro lugar, e daí a nossa cultura realmente fica fora. E se você quiser a gralhada, já começamos aqui agora. Não dá nada. A primeira gralhada já é essa. Gralha aí, quero ver. Vai. Pronto aí, ó. Porque não é, sabe? A gente realmente tá deixando a nossa cultura de lado, velho. A gente tá trazendo cultura de fora. Sim. Natal, brother. Irmão. Gramado 2. Porra, velho. Curitiba. Nós vamos se prestar esse papel. Esse é o nosso papel. É fazer o Natal. Mas isso aí é um jogo que eu vejo assim, eu viajo muito bem para o Brasil, eu vejo que isso acontece, eu trabalho muito para o Nordeste também, isso acontece em muitos lugares. Essa questão de você contratar bandas famosas com cachê, o quê? 1 milhão, a gente sempre sabe que tem um jogado aí, né? Claro. Tipo assim, não é, né? Não, claro. Então, além da manipulação da população em cima desses shows, no sentido assim, trouxemos um famosão aqui, entendeu? E esse abandono com a cultura local mesmo, né? Daí você pega, às vezes, uma banda sertaneja ganhando 1 milhão. Daí você vai chamar o sanfoneiro local, paga 5 mil reais pro cara. E olha entendeu? lá. E olha lá. E Né? olha E às lá. vezes, e lá em Maceió, o pessoal reclama que o local ainda demora 1 ano para receber.
Né? E essa questão do Natal também eu vi lá em Maceió, a orla toda com desfile de Natal, daí inventaram o Natal tropical para botar algumas referências meio havaianas quase, e o Natal em Maceió todo assim, essa coisa meio instagramável, né? Então a gente vê que vários lugares continuam usando o óbvio, né? Em Curitiba não saiu do óbvio, né? Não. Eu senti quando eu cheguei no Rio de Janeiro que as pessoas valorizavam muito a questão quando eu chegava assim, vim de Curitiba. Cara, Teatro Guaíra. Nossa, lá é maravilhoso. Produções locais, sei que, cara, hoje em dia sumiu tudo, né? Sim. A produção é mínima, né? Hoje em dia você vê pouca coisa acontecendo em Curitiba, né? Nesse sentido de produções recebendo bem, né? Porque você possa estar dizendo assim, estou trabalhando em Curitiba como artista e recebendo. São iniciativas independentes. É pires na mão, migalha, né? Você vai pedir o pires. E é uma burrice, porque a gente já sabe que o entretenimento, a indústria do entretenimento dá retorno. O retorno gigantesco. Proporcionalmente maior que a indústria automobilística. Então, É um dado que tem. Sabe como a gente deixa de pegar e investir na nossa cultura, na nossa história, Sim. sabe, para investir nas outras histórias, quer dizer, e acaba perdendo dividendos. Sim, exato. Nessa relação. E fora a identidade. Fora mais um monte de coisa que é importante para a cidade. Sim. Sabe como? Então, quando a gente fez um diagnóstico disso aí dentro do Coletivo das Culturas, né, que é um coletivo que eu faço parte, a gente viu muito claramente essa luta por migalhas, sabe? Porque os dinheiros maiores iam para esses outros projetos. Então, e que muitas vezes, por exemplo, se aproveita do dinheiro que vem de fora para fazer cultura interna e o próprio governo aqui não põe dinheiro. E daí a Câmara dos Vereadores, nós devolvemos não sei quantos milhões, sei lá, a Câmara dos Deputados, devolvemos não sei quantos milhões para o Estado. Pô, não é para devolver, irmão. É para aplicar em cultura, é para aplicar em infraestrutura, sabe? Vamos fazer a coisa certa, né? Então são essas situações aí que a gente passa. Eu fico muito contente quando você fala de Nordeste, assim, eu tenho uma referência do Recife. É maravilhoso. E daí você vai para Recife, a conversa que tem de cultura, ela é incessante, ela não para. Olinda, maravilhosa. Olinda é genial, mas assim, a conversa do povo pernambucano sobre a cultura e o valor que é investido na cultura lá em Recife e que faz aquela cidade maravilhosa. Lógico, tem problemas sociais, tem tudo quanto é tipo de problema, mas você vai ver lá um povo com identidade, você vai ver um povo com cultura, você vai ver um povo que tem o orgulho de estar ali. E o cinema nacional como resposta, né? Sim. Muito claramente, né? Eu vi o agente secreto. Sim. Genial. Nós tivemos até o Juliano Holanda, que é um músico lá do Pernambucano, do Recife. A gente teve lá no começo do ano passado com um show lá com ele lá na Caixa Cultural. E, cara, aí depois do show o cara fez um sarau na casa dele com artistas locais. Brother, é impressionante. É impressionante. Tinha 10, 12, 15 puta poetas, saca? Com uma qualidade, cara. É assim, rolê descontraído, uma coisa de encontro que a gente não tem muito essa tradição aqui em Curitiba. Talvez no rock um pouco mais, depois que fecha o boteco, a galera senta ali, faz umas canjas, compõe alguma coisa, né? Mas essa coisa da identidade mesmo, até porque a gente não tem essa identidade, né? Curitiba é um polaco de cada colônia, como a gente sempre diz, né, cara? Eu acho que tem uma coisa muito interessante no rock de Curitiba e na cena cultural de Curitiba. E isso foi uma coisa que começou lá atrás com o Leminski, o Blindagem, que continuou com o Roberto o Prado, com o Marcos Prado, na verdade, com o Beco também, e com todos os escritores, o Tadeu Wojciechowski. Então, que é um mix entre a poesia e a música, e o rock. Sabe como? Então, isso foi uma coisa que a gente tinha e teve na época do Beijo à Força, a gente teve na época do Blindagem, continuou tendo Missionários. A minha primeira banda, Cerveja, segunda banda, Cerveja, quem deu o nome foi o Marcos Prado, que era um poeta, né, um poeta maldito nosso, um cara genial, que ele chegou e deu o nome, e a gente tocou músicas dele. A gente tem o Edson de Vulcanes, o Michael Edson. Então, a gente tem uma coisa que eu acho muito única, assim, em relação às outras cenas de rock que eu conheço, que é essa interlocução entre os poetas da cidade com as bandas, sabe, com os músicos. Então, quando você vai ver as letras das músicas de Curitiba, talvez até por isso seja tão difícil a digestão, sim, porque são poesias, e muitas vezes poesias de contracultura, poesias mais fortes, né, por exemplo, como fazia o Prado, até o próprio Leminski, que são mais complexas para você assimilar e tal, e a cena cultural de Curitiba, principalmente os músicos, foram para esse lado. Então, e essa cena
coexistia muito bem. Muito, né? Era o mesmo espaço que eles frequentavam, né? Então, e frequentam até hoje. O Edson tá sempre ali no São Francisco ali, falando uma loucura atrás da outra, genial, uma pérola atrás da outra. E a gente pega e perdeu talvez um pouquinho disso, né? Dessa interlocução. Então, acho que a gente até tem um embrião muito forte de cultura. Eu acho que também tem essa questão, né? Um polaco de cada colônia, quer dizer, a gente tem povos diferentes que estão se frequentando. A gente demorou para fazer um assentamento forte aqui, diferente do Rio Grande do Sul, diferente de Recife, do Rio de Janeiro. A gente demorou para ter uma cidade mais formada, assim, porque vieram gente de tudo quanto é lado do mundo e faz uma diluição dessa cultura que era da erva mate, que era dos mateiros que a gente tinha aqui, né? E dos próprios indígenas, dos próprios originários. Que foram dizimados, né? Que foram tragicamente dizimados, né? Os Choclen, principalmente, né? Porra, então, né? Os Guaranis ainda continuam por aí, os Caigangue, mas a gente perdeu muita gente, sabe? Como que eram esses originários. E eu acho que é isso, a gente tem que pensar muito na nossa cultura e tentar imaginar como que a gente consegue fomentar, porque a gente tem, né? Daqui. E mesmo que seja essa que está um pouco diluída, a gente está aí, pô. A gente tem pessoas geniais aí, né? Dentro e tem da que ter nossa investimento, história. né? Tem que ter dinheiro para que a pessoa não desista pelo caminho. Porque Senão você vai fazer rock and roll, mas eu tenho que trabalhar de corretor no horário tal, eu sou artista só à noite. De 80%. Exatamente. Né? Por baixo, assim. Né? Exato. Por baixo. E boa parte das bandas acaba se diluindo por isso, né? Porque os caras acabam tendo que ter um outro trampo ao longo do dia, aí fica aquela coisa meio de final de semana. Está passando agora com uma banda que até eu produzi um clipe ou dois deles, que é o Yuma, que é uma banda de metal que surgiu super bem aí, foi abrir show fora e tal. Cara, no último papo que eu tive com eles, cara, cada um tem uma professora, outros dois trabalham. Falando, mano, não tem como viajar, velho. Os caras mandam, convidam a gente, putz, não dá pra ir pra São Paulo, que é relativamente perto, porque, pô, eu trampo até às 6, cara. Como é que eu vou estar à noite pra tocar às 11, sexta-feira em São Paulo, que é, né, um dia massa, é o dia de tocar, né? Então, essa falta dessa base é que vai minando o próprio trabalho. Sim. Então, você tem um puta potencial, você tem até... A gente é um pouco, né, já é mais old school, mas tem uma molecada vindo aí, super massa. Gente. A cena é né? bem agitada, bem aquecida. Tem banda, toda semana tem banda surgindo. E a primeira coisa que o Vlad falou, eu achei genial, assim, porque, assim, essa coisa, as políticas públicas relacionadas à cultura se resume hoje em dia a editais, né? Então você tem uma Câmara de Vereadores que, pelo amor de Deus, né, a juventude hitlerista em peso ali, e sim, você não pensa como cidade, não pensa como comunidade, né? Então, assim, porque você veja, você tem bandas, você tem uma cena, você tem bares, e daí, assim, a banda começou a tocar, já chega a polícia para autuar o equipamento do pessoal, porque não tem alvará para som. Então, assim, uma coisa que a gente conversou muito até, de, por exemplo, no próprio zoneamento da cidade, você tem ali uma zona cultural, onde o bar que abriu ali dentro, você já tem um pré-alvará para ter show, porque assim, a gente tá em 2025, a gente não tá na Idade Média, né? Então, assim, basta você setorizar, é uma coisa que a própria comunidade vai se acomodando. Quem não gosta do som alto vai saindo e assim se cria, é assim que se transforma uma cidade. Quando o Lerner botou o calçadão na 15, todo mundo ralhou. Claro. Todo mundo ralhou, porque o carro não vai poder estacionar na frente da loja. Aqui, e hoje em dia é o cartão postal da cidade, é o que movimenta o centro, é o que manteve o centro vivo, né? Na ascensão dos shopping centers é o que manteve o centro vivo. Então, assim, falta essa visão de que as políticas públicas começam na Câmara de Vereadores, começam na cidade, começa no bairro, né, de você ter esse incentivo, sei lá, ter um contraturno na escola com aula de música para criançada, porque tem essa mentalidade colonialista também que cultura é para elite. O pobre não precisa saber tocar um violão, não precisa saber escrever uma poesia, não precisa gostar de ir numa galeria ver uma obra de arte. O pobre tem que ter entretenimento. Tem que ser utilitarista. É utilitarista. Exato. Então, é uma coisa muito arraigada na nossa sociedade. E que aí é isso que ele falou, assim, a gente não pode ficar dependendo de preencher formulário para conseguir lá, com um alinhamento planetário, conseguir uma verbinha para lançar um disco e morre naquilo ali. Não, e os próprios equipamentos da cidade,
parados ao longo do boa parte do mês, porque eles são destinados aos editais. Você pegar as novelas, pô, a gente tinha o Tuque aqui, né, cara, que era um puta espaço, toda a banda tocou no Tuque, né? Hoje já, putz, não, a pauta do Tuque ela já tá direcionada para tal coisa, novelas para tal coisa. Então você tem foi feita uma puta reforma lá no São Lourenço, no Cleon Jacques. Pô, por que não tem show lá, mano? O parque tá ali. Público. As pessoas estão ali, velho. No domingo à tarde, a parada tá cheia de gente. Abre aquelas porra daquelas portas, bota 5 bandas lá, porra, dando um milão pra cada banda, velho. Porque não tem interesse em... Passando o chapéu. Whatever. Mas porra, abre o espaço. Se a gente construir e criar essa cultura de construir público, formar público. Formar plateia. Formar plateia, porque daí, às vezes assim, o cara... o primeiro passo pro cara começar a querer pensar em viver de música é ter um cachê legal no show. Para ter um cachê legal no show, o show tem que estar cheio. A gente não consegue nem isso, que é o básico, que é o mínimo, com banda divulgando, a casa divulgando. Aí assim, aí é uma questão de uma política pública que você não precisa nem estar botando dinheiro, é só uma questão de organizar a cena para que as pessoas transitem, para que as pessoas se perguntar para uma pessoa parar na rua e falar, você conhece o lado B, o 92 Graus, o Jokers, enfim. As pessoas não conhecem as casas que abrigam a cena musical local. As pessoas não sabem as bandas que existem na cidade porque não existe esse fomento. Até porque é um rolê que é um boteco, é à noite, o cara vai ter que sair de casa, às vezes, né, isso tinha que estar mais na rua mesmo, por isso é um rolê mais presente. E por isso que é interessante você ver a experiência que fizeram lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Quando fecharam a Avenida Paulista e colocaram várias bandas tocando. E esse era um dos projetos também que a gente queria trazer também para Curitiba. Que é você pegar e colocar bandas tocando, né, na cidade, né, para ter essa e um espaço de confraternização, um espaço que as pessoas possam ir, conhecerem. Né? Onde a cultura entra, a violência não chega. Isso já é certo. Sim, isso é certo. O pessoal fica falando muito assim, nós temos que retomar a Rua 15, né? Os comerciantes são muito preocupados com aquilo, né? Mas se você não botar a cultura ali acontecendo, não adianta, porque daí você vai retirar só através da violência. Você tem que botar um policiamento ostensivo o tempo todo ali. Sim. É um custo muito alto. É melhor botar a banda lá. Põe banda, faz uma questão, sabe, de decibéis, para também não atrapalhar o outro. Você consegue fazer uma manutenção disso aí. E não precisa ser só rock, né? Você pode pôr um poeta, pode pôr até sertanejo, pode botar. Até sertanejo, música acústica. Cara, e tinha, antes da pandemia, cara, você entrava no site da fundação, tinha lá um cadastro para artistas de rua. Eu representava alguns artistas naquela época. A própria fundação não sabia como aquilo funcionava. Era um cadastro que para cada praça, na Praça do Atlético, na Praça 19, vários pontos do Largo da Ordem, era um lugar que já zoneados para isso, para determinados horários, feiras, cara. Tinha uma puta de uma lista que era muito legal. A gente selecionou 2 ou 3 ali. Só que daí você chegava na própria regional, a regional que gerenciava aquele espaço, sei lá, a regional do Boa Vista, para tocar lá na feira da agricultura familiar do dia tal. Saca? Um rolê pra, sei lá, tocar deixar o chapéuzinho, vender um CDzinho na época, qualquer coisa dessa que fosse o caso. A regional não sabia como é que aquilo funcionava. Então, quer dizer, você cria um projeto e não consegue operacionalizar isso, cara, por uma simples reunião, sabe? Sim. Então, assim, não existe... a gente que já está há tanto tempo na área, cara, hoje a gente já fica feliz se a gente não for atrapalhado. É verdade. Saca? Tipo assim, não, porra, ajuda, de tal. Cara, quando entra, eu sempre cito isso aqui, né, cara? Ele é um plus que eu falo assim, putz, massa, eu vou ter um respirozinho aqui, vou tirar o nariz que tá atolado na merda há 30 anos, vou dar uma respiradinha pra voltar de novo. Né? Agora, se não atrapalhar, velho, já tá massa. Entendeu? Porque se for possível os caras atrapalharem, e daí você vai conversar com os caras, e fica aqui o convite para o Marino vir aqui trocar ideia com a gente, que é o presidente da fundação, a Luciana, que é a secretária de cultura. Podem vir aqui, velho, vamos trocar essa ideia com todo mundo. E falar também que não tem o menor problema. É uma coisa que é importante, é falar que os funcionários da Fundação Cultural são geniais. Sim. São pessoas, cara, que estão comprometidas com a cultura, óbvio. Mas hoje cada vez menos tem funcionários. Né? Cada vez está mais... não se faz um concurso para a Fundação Cultural desde os anos 90. Os caras vão aposentar daqui a pouco. Sabe? Quem substitui? Quem vai substituir? Não tem uma política pública, né? Nunca tem. Você se cria... né? Na verdade, eles querem só cortar a verba até... Nós temos uma política aqui contraproducente. É uma política velha, né?
E é cheio de preconceitos, né? Tentando manter aquele status quo daquelas pessoas que não gostam disso, então não vai ter isso. Ah, você não gosta, também não vai ter isso. Gente, é diversidade cultural, que Curitiba é uma diversidade cultural imensa, mas cadê? Demais. Eu participei do plano da elaboração do plano de cultura agora recentemente, assim, como espectador, assim, e é genial, velho. Nosso plano de cultura é muito legal. É bem bacana. Plano, mas né? se não tiver dinheiro... Não sai do papel. Shakespeare pode escrever, tá ligado? Que não vai dar certo. Sabe como? Então eu acho genial que a gente tenha um plano, que a gente seja uma cidade que se preocupa com essa situação, né? Mas a gente tem que colocar dinheiro nisso. A gente tem que colocar dinheiro nos artistas locais. A gente tem que se preocupar mais com essa situação do que ficar, sinceramente, né? Pensando, cara, que o Natal da Disney é o que o curitibano precisa. Entretenimento de massa, né? Eles gostam de distrair o povo. Exatamente. A gente precisa de fomentar a nossa cultura para a gente. Gastam dinheiro distraindo o povo. Eles não querem, né, instruir, eles querem distrair. Exatamente. É isso que acontece. Eu acho que a gente tem que pensar mais. Para o comércio ali, para ficar feliz exato, com... Né? Exatamente. É isso aí. Trazer o público para consumir no comércio do centro ali e deixar todo mundo mais ou menos feliz, assim. E o carnaval? Vamos falar do carnaval, já que a gente falou em público, né? Gente, vamos falar do carnaval? Fale aí do carnaval. Então, eu vi que já são 25 anos, né? 25ª edição. 25ª edição, são 27 anos, né? A gente ficou 2 anos parado por causa da pandemia, né? A gente começou lá atrás de uma maneira completamente sem nenhuma preocupação de querer fazer um grande festival. Era simplesmente um festival de um dia para uns amigos nossos que estavam vindo da França tocar. A gente nem fez no festival no fim de semana do carnaval. E acabou virando esse monstro aí, essa loucura que é 5 dias, 37 bandas. A gente já fez maiores ainda edições, assim, a gente está até um pouco reduzidos, assim, mas com uma edição muito forte, muito, assim, diversa para a gente pegar e realmente celebrar esses 25 anos, né, do Psycho Carnival, né, que é 25 edições do Psycho Carnival, bodas de prata, sei lá. Porque é isso, porque a gente tá super feliz de estar fazendo aí um quarto de século com essa cultura psychobilly em Curitiba instalada aqui, né, voltando a gente falar de missionários, falar de Marcos Prado, falar desses poetas, né, lá dos anos 80, que de alguma maneira fomentaram essa cultura, e a gente está aí agora, 25 anos depois, 27 anos depois, com 25 edições, fazendo esse festival, e de uma forma muito interessante, porque a gente não só faz o festival, né, trazendo bandas internacionais, trazendo atrações do nicho e que são importantes, ou mesmo nacionais, como é o Black Panther esse ano, Devotos lá de Recife, tem uma banda sensacional que a gente está trazendo esse ano, o Batmobile, né, que é da Holanda, que tá vindo, ó, super banda do estilo, né, do Psychobilly, mas também as bandas locais. A gente também está conversando com as bandas nacionais, a gente também está fazendo essa grande troca cultural que existe num festival, e que eu acho que esse é o grande lance do festival, porque ali no festival, se a gente for pensar, está representada toda a cadeia da música, quer dizer, está indo todas as lojas, né, a gente tá falando dos Quase Famosos aqui, que estão lá no festival junto com a gente. Verdade, né? São parceiros lá. São também, parceiros, né? então são várias lojas, né, pessoas do comércio que estão junto com a gente, que fazem, que de alguma maneira eles também estão sendo os grandes patrocinadores desse festival, como a cervejaria local, sabe? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente conversa com atores internacionais, com bandas internacionais e nacionais, a gente também conversa com as bandas nacionais, e sempre com grande cuidado, sempre com grande carinho também, todo mundo que, né, que toca no evento principal ganha cachê, todo mundo que está fazendo parte sabe, vai ter um cuidado, vai ter a sua cervejinha ali, vai ter, sabe, o seu tempo para tocar na mesma aparelhagem que vai vir a banda gringa e vai tocar também. Não tem diferenciação, sabe? Não tem nenhum tipo de situação diferente em relação a isso. Então, e eu acho que esse que é o grande lance, não só proporcionar a questão, por exemplo, comercial, do cara do selo que está lá vendendo disco e vai poder chamar uma banda, como acontece o tempo inteiro, né? O Psycho Carnival acaba levando bandas lá pro Neves, depois lançar na gravadora dele, lançar vinil dos caras e tal, como aconteceu com as Cigarras, como aconteceu com várias outras bandas, né, dentro desse circuito, como também acontece da gente pegar e mandar bandas curitibanas, por exemplo, como aconteceu com a Diabates, né, que depois de tocar no Psycho Carnival, um produto do Psycho Carnival, vamos dizer assim, fez turnês internacionais, tocou em lugares, gravou na Bélgica,
fez turnê nos Estados Unidos, gravou 2 discos, né, pelo selo belga lá. E infelizmente acabou essa banda, mas era uma banda sensacional, só de meninas tocando psychobilly, era genial essa banda, é genial essa banda. Então assim, eu acho que a gente é um festival que ele tem a questão comercial, ela tem essa questão da cadeia da música, mas também tem essa questão cultural que é muito importante, que é esse intercâmbio cultural que as bandas acabam fazendo com quem vem de fora. E daí vem banda de Campo Largo, vem banda, sabe, de Colombo, vem banda de São Paulo, vem banda de Recife, como eu falei, e vem banda internacional. Tá vindo uma banda, já tá aqui uma banda dos americanos que estão aqui de Reno, nos Estados Unidos, que é uma cidade meio diferente, americana, que pode consumir bebida alcoólica, é só jogo e tal, é completamente diferente do resto dos Estados Unidos, né, a não ser Las Vegas. Mas assim, e tem a mesma... E eles estão aqui já, e vai vir banda da América do Sul, vai vir banda de vários lugares para tocar aqui dentro do festival. Então eu acho que a gente consegue concentrar nesses dias do carnaval, não só uma questão de festa e alegria, que também é coisa do carnaval também, e que eu acho que às vezes as pessoas se confundem e falam assim, mas você tá fazendo anti-carnaval, você tá fazendo... Não é anti-carnaval, é carnaval. É um carnaval. É um carnaval que tá ali dentro do Jokers, que tá na cidade, no lado B, que tá no Camaleão Cultural, que tá no Cão Velho, sabe, que são nossos parceiros também fazendo essa brincadeira, mas é carnaval, talvez a trilha sonora seja um pouco diferente, mas ainda vamos falar... Mas a proposta é a mesma, né? A proposta é a mesma. É isso aí. E a música também tem raiz africana. Exatamente. Né, que eu acho que é interessante também. Então, assim, na verdade, assim, o grande lance dessa história inteira é a gente realçar que o carnaval de Curitiba é o carnaval da diversidade, né? E que vai ter o carnaval gótico, que vai ter o samba, que vai ter o bloco, que vai ter, sabe, a marchinha, que vai ter o zumbi, que vai ter tudo. E esse que é o grande... E daí nós voltamos para aquela conversa cultural que a gente tem que falar, porra, esse carnaval... ele tem que ser realmente patrocinado. Ele tem que ser, sabe, fomentado. Sim. Porque isso é uma coisa que não tem no resto do Brasil. Isso é uma especialidade que Curitiba, por causa dessas dificuldades, inclusive do carnaval tradicional, junto com a elite da cidade, junto com o poder público, de não poder aparecer, deles esconderem o carnaval tradicional, ele acabou se expansionando de outras maneiras. Sabe como? E eu acho que isso é uma riqueza nossa. E é tão maluco, né, velho, que se você for lembrar, 20, 30 anos atrás, o carnaval esvaziava Curitiba. Não tinha ninguém. Hoje você tem turista vindo pra cá por conta desses eventos, mano. Exatamente. Então assim, como é que não se enxerga esse tipo de mudança, né? Porque, cara, você sumia. A gente quando era moleque, você ia pro litoral, ia pra ilha, você se mandava, porque, cara, isso aqui era terra de ninguém no carnaval. Né? Era abandonado. Era abandonado. Tem essa coisa, né, que falam, não, o curitibano não gosta de carnaval. Se não gostasse de carnaval, não ia pra Caiobanda. Não ia pra Guaratubanda. Não, viajava pro Nordeste, de repente, pra ir atrás do trio elétrico mesmo, raiz e tal. Famosa lenda urbana. Nós temos aqui uma questão é aquela questão de oligarquia política aqui, que são, né? Séculos, né? Mas a gente tem uma questão política aqui que ela é muito egocentrada, né? Então a gente tem políticos que estão aí determinando coisas, tipo assim, eu não gosto disso, então eu não voto nisso. Eu não tenho pensamento do coletivo, né? Política pública. São políticas egocentradas em sua família, em seu nicho e seus interesses. Eles querem que a cidade tenha a cara que eles querem. Exatamente, que ele acha que deve ter. Exatamente. Saca? Exatamente. A URB é um organismo vivo, cara. Mudou aí em 30, 40 anos, era uma coisa completamente diferente quando a gente era moleque. E, porra, a gente se adapta a isso, a gente que é cidadão, a gente olha pro, né? A gente que é artista olha e fala, cara, não é mais a mesma parada. Os parâmetros mudaram, as regras são outras, mudou tudo, velho. Porra, se o cara que é do poder público não enxerga isso, aí nós estamos ferrados. É porque o nosso poder público não se renova, né? São famílias autocentradas, né? A estimativa de público, qual seria essa do festival que você imagina? Eu imagino assim, né, dentro de todos os eventos paralelos que a gente vai ter, uma coisa de 5 mil pessoas ao todo, sabe? Como que vão estar curtindo o carnaval, que vão todas as noites no Jokers, que vão os dias no lado B, que vão também participar do Camaleão Cultural, do Underground do Estrado, que vão no Cão Velho também. Então quando a gente faz essa soma, e hoje assim eu fico sabendo, né? Tem o carnaval de rock também em outros lugares também, já na cidade, sabe como? Então é uma coisa que está acontecendo. Então eu acho que assim, se a gente for colocar em contas o papel, assim, eu vejo isso porque quando a gente faz a venda na bilheteria eletrônica, a gente vê da onde que tá vindo as pessoas que estão comprando os ingressos. E você vai ver que a grande maioria não são de Curitiba. É de fora.
É de fora. Então você está vendo que a coisa está sendo consumida por pessoas que vêm para Curitiba para continuar. E claro que tem o curitibano que vai no Cycle Carnival, tem muito curitibano que vai no Cycle Carnival, ele compra ingresso às vezes no ponto de venda, que é mais barato, ele compra ingresso na hora também, que daí ele decidiu que ele vai no festival e tal. E tem bastante curitibano que curte o Cycle Carnival, que vai participar dos eventos paralelos e tudo mais. Mas a gente vê que tem muito turista que vem para a cidade para curtir esse festival. Fomenta o turismo local, né? A questão dos hotéis, né? Conheço várias pessoas que vêm do Nordeste para passar o carnaval aqui. Porque é isso, né? Você está dando uma alternativa de carnaval que não é porque a pessoa não é porque a pessoa mora no Nordeste que ela gosta de axé, não quer dizer, né? Sim. Então é bem isso. Daniel, aproveitando que você está... Ele tá meio quietinho, Pegou já que ele abriu a boca, já que ele falou, né? Fala pra gente do Underground Ilustrado, que é esse projeto aqui já tem também algum tempo, agora ele está inserido aí na... A primeira edição foi em 2018, então assim, o Cris do Rabo de Galo, um grande amigo meu, e ele é um cara, assim, eu sou um cara meio low profile, mas eu sou o executor, né? Eu sou um cara que põe a mão na massa. E o Cris é aquela pessoa, né? Mas ele tem ideias geniais. E a gente tinha feito algumas coisas juntos, já ele tinha um projeto que ele fez, que era o Curitiba em 3 acordes, que ele pegou algumas, 10 bandas contemporâneas ali, tocando covers de bandas que já tinham acabado, ou bandas mais antigas, e lançou uma coletânea. E daí o que acontece? Várias pessoas de banda, é uma coisa meio que a gente percebeu que é comum, são ilustradores, são artistas visuais, e no lançamento dessa coletânea a gente fez uma exposição com pinturas feitas homenageando essas bandas, assim, que saíram na coletânea e tal. A partir disso, aí a gente conversando falou, cara, é muito interessante porque, assim, artista é artista, né? Artista precisa se expressar. Então, assim, muita gente que toca em banda é ilustrador, é pintor, é poeta, é escultor, é fotógrafo e tal. Pô, vamos fazer uma exposição só com os músicos da cena musical, mas que são artistas visuais? Pô, legal a ideia. E daí, né, uma ideia, porque, assim, vira uma vitrine não só pro artista em si, mas pra toda a cena que tá por trás ali, né? E felizmente a gente tem lá na Gibiteca a figura do Fúvio Pacheco, que é um cara muito aberto, um cara muito sangue bom, assim. Conversando com ele se empolgou e comprou a ideia. Então 2018 foi a primeira edição. Fizemos sempre no lançamento sempre foi na sexta-feira de carnaval. No início a gente não estava integrado com o Cycle Carnival ainda, porque até era uma coisa embrionária também, né? E então foi o primeiro, não sei se tinha essa cultura na Gibiteca, mas eu acredito que tenha sido um dos primeiros eventos com banda presencial ao vivo, tocando no evento de lançamento na Gibiteca, isso já foi um marco. E foi, assim, uma das exposições que mais deu público na Gibiteca de todos os tempos, assim. Então foi uma coisa muito interessante, porque daí envolve um nicho da sociedade ali que não frequenta, não está habituado. Veio o pessoal das bandas que não era habituado a frequentar aquele espaço, e as pessoas que são habituadas a frequentar aquele espaço tiveram contato com uma realidade que não necessariamente elas conheciam, né? Então fomentou de uma maneira muito interessante. E a partir daí a gente começou a fazer essa mostra bienalmente, né? Então teve 2018, 2020 teve, porque foi antes da pandemia, daí 2022, 2024, e agora teremos, nossa primeira, uma honra muito grande estar integrada no Cycle Carnival, né, dentro da programação oficial do Cycle Carnival, né, vai acontecer, sempre aconteceu na Gibiteca, esse ano a Gibiteca está em reformas, então vai acontecer no Camaleão Cultural. E então é isso, a gente tem essa ideia, são artistas. A nossa curadoria é meio que anti-curadoria, assim, basta assim, você é um artista visual que tem banda, né? A gente deixa o convite aberto, quem tem interesse vem falar com a gente, quer participar. E são quantos artistas? Então, esse ano vão ser 20 artistas. 20 ou 19, mas alguma coisa assim. Até estou com uma lista de nomes aqui, mas eu acho que não vem ao caso, eu vou acabar esquecendo alguém e vai ficar chato. Mas a gente tem essa preocupação de fazer as mulheres participarem também, porque é uma coisa que a gente percebia, a gente acaba chamando os brothers quando vê assim, pô, não, sempre tem muita. Então a gente está conseguindo fazer uma coisa bem equilibrada, bastante envolvendo toda a comunidade mesmo ali. E o pessoal é talentosíssimo, assim, e não tem espaço, né? Porque é um pessoal que trabalha, que ter a banda já é um investimento, porque você não ganha dinheiro com banda, você perde dinheiro com banda, né? E porque, assim, a gente tá falando aqui, para quem tá vendo o podcast, às vezes não conhece essa cena, a gente tá falando aqui da cena de música autoral. São pessoas que compõem as próprias músicas, escrevem as próprias letras, desenham as próprias capas dos discos, vão lá, pagam um estúdio para ensaiar, pagam um estúdio para gravar.
Não é uma cena de... É um pouco diferente da indústria de entretenimento, onde você tem bandas cover, tocando músicas já consagradas, músicas que você já vai lá para ouvir aquela música que você conhece. Então é um outro cenário, um cenário muito mais... que exige uma... Artesanal, né? Uma coisa que exige realmente a pessoa faz porque ela precisa fazer aquilo. É o escape dela, é a paixão dela, né? Tem gente que consegue viver de música, tem gente que realmente acaba transformando aquilo num hobby, que na verdade eu tenho certeza que todas as pessoas que têm banda, se pudessem viver da banda, viveriam da banda. Mas trabalham porque, né, precisa viver, você precisa comer, pagar conta, precisa morar, né? Então é assim. Então essas pessoas, e além de tudo ainda, né, tem esse espaço para expor a arte delas, e daí, como tradicionalmente vai ser no Camaleão Cultural, porque a gente sempre tem as bandas tocando, né? E esse ano vamos ter o Bravones, vamos ter o Peixes Vorazes, que é interessante, são 2 bandas com muitas integrantes mulheres, então é uma coisa bem interessante, assim, bem legal. Bandas autorais de altíssima qualidade. E vai ser na sexta-feira, começar cedo, 5 horas da tarde, 4 horas, não, na verdade 4 horas da tarde já, porque a gente termina e já emenda com a programação do Jokers daí. Do Carnival. Eu acho muito importante isso que você está falando, essa questão de mulheres dentro da cena, porque esse é um trabalho que a gente no Carnival também vem fazendo há alguns anos, que é, primeiro, deixar um lugar seguro para mulheres sempre, né? O Psycho Carnival é um grande encontro de amigos, né? Então vem pessoas de todo o Brasil para se encontrar nesse momento. É um grande meeting mesmo, assim, né? É esse encontro. E a gente sentiu assim, né? Desde que um cara que falava que não estuprava porque não era bonita, essas coisas assim, ele começou a tomar conta. É um ex-presidente. É um desses aí. Um canalha qualquer. É um canalha qualquer. Isso... Que tá preso, né? Tá preso, graças a Deus. É um estuprador a menos, né? Solto. Então, assim, é um cara que ele dá força para quem tem qualquer tipo de sementinha de pensamento desse tipo de coisa. Então a gente já, para fazer um enfrentamento a esse tipo de coisa, a gente chamou o Instituto Todas Marias para estar presente com a gente dentro do Psycho Carnival, que é um instituto que protege as mulheres, um instituto que dá força, ajuda, né, em questões de advocacia, de assédio principalmente e tal, mas também tem o corpo jurídico também, tem toda essa história assim que é muito importante, e não só o jurídico, também como psicológico também. Então é um instituto muito legal, muito sério. Grande Gorete Bússolo, genial, uma mulher que está à frente do Instituto. Então é muito bacana que ela está junto com a gente também no Psycho Carnival. E nas últimas edições, como eu falei, né, tinha a banda só, as Diabates, né, que era uma banda que já vinha lá de 2003, 2004, fazendo Psychobilly, né, com 3 meninas assim. Mas essa edição, junto com a Bravones, que vai tocar no Camaleão Cultural, nós são 4 bandas só de mulheres dentro do festival, fora as bandas que têm integrantes femininas. Então isso é um espaço que a gente quer deixar muito claro, que esse é um espaço das mulheres. Esse é um espaço que elas têm todo o direito de estar lá, de curtir lá, de ficar à vontade lá, de viver lá, sabe? Porque é um espaço cultural e acho que a gente tem que... E político, no final da história. Sim. Política tá em tudo. Tudo é política. Uma coisa que eu acho muito interessante que eu vejo no Psycho Carnival, eu nunca vi em nenhum festival, é o momento do pogo das mulheres. A mulherada meio que é assim, todo mundo já sabe, agora é o momento da mulherada ir pro wrecking. E é assim, a galera abre e deixa ela se divertir. Cara, isso é sensacional, um negócio que você não vê, assim. É muito... E aí se não abrir. É muito legal. Pesadinho, ó. Papo bom passa rapidaço, né? Então, daqui a pouquinho vocês vão dar a nossa famosa garalhada. Dar a última ponderada aí sobre o quê? Fala. O convite, para ele fazer o convite. E aí ele vai fazer o convite. Tá. Deixa o tio falar. Eu vou falar dos nossos patrocínios. Ele faz a chamada e fazem a chamada para o Psycho Carnival que está chegando. Tem ingresso à venda aí, mas o Vlad já vai dar todos os detalhes. Então lembra aí você, viajandão. Entra em contato lá com o Will da CVC, compra sua passagem. Inclusive agora parece que tem um pacote especial para a Coreia do Norte. Que ele... Ah, é? Mas tem direito à volta também? É que na outra semana eu falei só de Dubai e tal. Eu falei, não, mas a gente faz pacotes para a Coreia do Norte também, para a China, tá para Cuba. Então dá uma conversada lá com o Will, que ele tem passagem para todos os lugares. Pessoal da Toca da Cataia lá, um grande abraço também. Pessoal da Quase Famosos. Eu tô devendo agora uma visita lá. Né? Fiquei sabendo que vocês trocaram a camiseta do Compa e a minha não, mas eu vou passar aí, vou trocar. Nós vamos fazer uma jogada massa, vai estar lá no Psycho Carnival. Então é isso. Quem que vocês gralham antes da chamadona Master para... Aqui.
Não, acho que a gralhada foi um pouquinho aquele começo, né? Mas eu acho que é isso, é o poder público mesmo, né? Os nossos governantes aí que, cara, não estão olhando para a cultura de Curitiba como deveriam. Então, né, governador, Ratinho Júnior, nosso prefeito, né, Pimentel, eu acho que tem que dar uma olhada, sabe, para a cultura. E é uma gralhada que não é uma gralhada no sentido de, pô, vocês... Não, vamos olhar para a cultura, vamos olhar as nossas histórias, vamos conhecer as nossas histórias, sabe? Porque Curitiba tem história, tem cultura, tem uma riquíssima do samba, sabe? Do rock, do carnaval, sabe? Dos blocos, né? As fotografias, os blocos que hoje estão incendiando o pré-carnaval de Curitiba, um movimento muito interessante, um movimento que eu até acho bem desafiador da nossa cultura curitibana, porque é político, é LGBT, são blocos que têm uma organização e uma questão política muito interessante, então acho muito interessante também. E não só isso, sabe, nossa literatura, nossa fotografia, a gente tem tantos artistas sensacionais aqui dentro dessa cidade que tem que ser fomentados, que tem que ter verba para poder realmente elaborar e fazer o seu trabalho, né? Então acho que isso é uma gralhada para os nossos governadores, para os nossos governos olharem de uma forma, e não só os governadores, como os vereadores, os deputados, sabe, olharem, porque fica, né, é engraçado, parece que ficam falando, não, que curitibano é isso, curitibano é aquilo, e eu não vejo eles falando da nossa cultura, da nossa história. Eles ficam ali censurando, não pode aluno fazer não sei o quê, não pode ser o professor, não pode. Cara, vamos pensar na nossa cultura, vamos dar força para os nossos artistas. Isso que eu acho que é importante. Como é que pode uma cidade que se autodenomina a cidade mais inteligente do Brasil e não fomentar a cultura local, né? Eu acho importante isso que você falou, se autodenomina. Sim, não é possível. Isso é marketing. Uma cidade que, pô, em 2 dias de chuva pega e alaga daquele jeito, 15 super minutos inteligente. de chuva. 15 minutos de chuva alaga. Virou um brejo. Brejo de Curitiba. Não dá pra levar. Inteligente. Não dá pra levar a sério, né? Criar peixe, vamos criar peixe em Curitiba. Não vai mais precisar ir pra Guaraqueçu. Não, gralha aí, quero ver a gralhada. É isso aí, ó. A gralhada é essa, velho. Tem que fazer o som. Claro. Vai imitar a gralha, porque a gente tá nós estamos com um campeonatinho aqui, um concurso. Quem gralha melhor. Até o final do ano, a gente vai fazer eleição das gralhadas mais legais. Eu acho que a do Ravi ainda foi a mais legal, né? Foi num tom teve assim. uma que fez uma diferente, aquela que deu. Foi tipo um pica-pau. Né? Não, da Thay foi ótimo. Confere aí, eu esqueci de pedir, deixa o like no canalzinho, inscreve aí, faz todos aqueles rolezinhos. Daniel, quem é a vítima da sua gralhada, por favor? Eu tô meio condicionado aqui pela nossa conversa, eu vou meio que parafrasear o nosso amigo Vlad aqui, porque é aquilo, eu sou uma pessoa, eu me incomodo muito com a passividade da população de modo geral, de eleger um político porque ele é um personagem ali na rede social que fala coisas que de repente na cabeça dela fazem sentido e tal, e eu sei que isso é uma coisa que a gente só vai resolver vai ser a longo prazo e com educação e cultura. E que justamente essas pessoas que se elegem com base nesse sistema, eles não têm o menor interesse na educação, que a cultura e a educação prosperem, porque eles vão perder espaço, sim, né? Claro. Porque é um espaço que eles só conseguem essa visibilidade por ser raso. Porque é uma coisa que está ali atrelada a todo um status quo, uma indústria cultural, um pensamento vigente. Então, assim, mas a minha gralhada é assim, essas pessoas que estão ali ocupando aquela cadeira, que elas enxerguem a possibilidade, a oportunidade única, que é uma coisa que, assim, dá para contar nos dedos, as pessoas têm essa possibilidade de realmente interferir na vida da cidade de uma forma positiva, deixar uma marca, deixar um legado, e não ser assim uma pessoa que vai para a lata de lixo da história, mas ser uma pessoa que vai construir um legado para a cidade. Então, assim, votar leis que realmente façam diferença na vida das pessoas, né? Votar, poxa, cara, não tem um banheiro para uma pessoa em situação de rua, não tem, né, você não tem palcos na cidade para os artistas, você não fomenta festivais, não dá o mínimo de incentivo para iniciativas culturais, porque às vezes assim, as pessoas elas se organizam, elas criam tantas iniciativas que eu vi ao longo desses anos, que as pessoas, como o próprio Psycho Carnival você constrói toda uma cena, você tem todo um investimento individual ali dos artistas e tal. Para o poder público seria muito fácil dar o mínimo do incentivo, criar ali um canal para você ter um patrocínio, alguma coisa. Que, assim, organizar um network, né? Organizar um network, tantas coisas exatamente. mínimas assim.
E, sabe, as pessoas só querem saber de lacrar na internet. Então, eu acho que a minha gralhada é nesse sentido, que as pessoas que estão no poder público estão numa posição ali de fazer alguma coisa para a cidade, seja no legislativo, seja no executivo, né, caiam na real, assim, tipo, enxerguem onde elas estão e consigam realmente, e pensem que assim, poxa, vou deixar um legado para essa cidade, vou fazer então, alguma coisa que o seu seja... CRA em si bemol sustenido. Vlad, agradecer a tua presença. Daniel, a mesma coisa. Eu vou gralhar, você não vai gralhar? Não, nós não vamos gralhar porque nós estamos em cima do nosso horário. Vamos gravar só na outra. Vlad, faz a chamadinha do Psycho Carnival, passa aí os detalhes, datas, horários, onde é que compra ingresso. Tá. Então, o Psycho Carnival ele vai acontecer do dia 12 até o dia 16, então começa já na quinta-feira, né, com 2 shows super legais, que é o Men in Black e o The Aliens, que vão tocar no Jokers à noite, né, e daí na sexta-feira já começa o Underground Ilustrado, no Camaleão Cultural, e daí começa lá com 2 bandas também, que é o Peixes Vorazes e as Bravonas. E ainda tem a DJ, né, a Natasha. Importante ressaltar que o Underground Ilustrado é de graça, tá, pessoal? E o Jokers na quinta-feira também é de graça, então é gratuito. E daí chega no sábado, começam os eventos, já, por exemplo, vai ter o Cão Velho, né, que é um almoço de confraternização, com o Hillbilly Rawhide, e daí já começam os eventos à tarde também no lado B. Então são 2 bandas que tocam à tarde no lado B, de graça também, e daí à noite começa a programação do Psycho Carnival. Na sexta-feira a gente vai ter, só destacar algumas, que é o Black Pantera, que é uma super banda, Devotos, que era o antigo Devotos do Ódio lá de Recife, Cigarras e várias outras bandas também, então vai ter um dia muito legal sexta-feira, tá vendendo muito ingresso para sexta-feira, quem quiser já compre já, eu já vou passar os ingressos onde você compra. Aí sábado é o 20 anos de Six Sinners dentro do Psycho Carnival também, então vai ser uma noite muito legal, várias outras bandas interessantes também no sábado do Psycho Carnival. Domingo a gente vai ter a primeira banda punk do Brasil, Restos de Nada, que vai estar tocando dentro da programação do Psycho Carnival também. Como eu falei, né, todos os outros, vai ter evento, né, no lado B à tarde sempre, né, até domingo. E daí na segunda-feira o Psycho Carnival encerra com o Batmobile, que é uma das bandas mais sensacionais de Psychobilly de todos os tempos. Eles lançaram, ano passado lançaram um disco novo, então os caras estão com quase 40 anos de história e lançando disco novo, e um disco absurdo de bom, Daniel, não sei se você ouviu esse disco, mas é muito bom. Então os caras estão super afiados e estão muito querendo tocar no Psycho Carnival. A gente sempre teve 3, vai ser a terceira apresentação dos caras aqui, e a gente tem certeza que vai ser genial. Eles têm uma relação muito grande e foi por isso, inclusive, que a gente convidou eles para participar dessa 25ª edição do festival. Você pode comprar ingressos nos pontos de venda, que é o lado B, a Let's Rock e o Jokers, né? Os ingressos são um pouquinho mais baratos, porque daí não tem a taxa de serviço do Meeple, que é onde você vai poder comprar o ingresso eletrônico, e você entra lá e tal, super simples de comprar também, bem legal essa plataforma também, queria agradecer. E daí você vai poder comprar na hora também, se tiver ingresso sobrando, então, né, o quanto antes você comprar os ingressos, melhor. Eu só queria fazer um agradecimento rapidamente, porque a gente falou da Câmara dos Vereadores, mas a gente também tem o apoio da Câmara dos Vereadores, são com 4 vereadores que eu queria destacar: a Camila Gonda, a Laís Leão, o Vagnoni e a Jorge Prates, que fez a puxa da emenda. Então, esses são super legais, que pelo menos esses vereadores, eles estão comprometidos com a cultura de Curitiba, estão comprometidos com a nossa história também, e com o Psycho Carnival. Então é isso, queria convidar todo mundo para estar lá nesse festival que 25 anos, né, rolando aí, 25 edições, né, e eu acho que vai ser uma edição muito importante, muito bonita, e a galera de Curitiba tem que estar lá presente também. Merda pra vocês! Maravilha, gente. Só avisando, você falou do Meeple, cara, é muito legal porque é uma plataforma super prática. A gente lá no teatro usa também. O Bruno é um cara daqui super competente, uma startup que começou aqui. Então, quando a gente fala de valorizar os rolês locais, isso vale também para as plataformas de venda de ingresso. Não precisa pegar nada da gringa, de outras cidades. Tem muita coisa massa por aqui também nesses rolês. Então, pesada, obrigado, sucesso no evento. Eu vou ver se eu consigo uma liberação lá da minha jangada. Se eu conseguir, eu venho remandinho, paro aqui no Rio Belém, entendeu? Dom corre ali e prestigia o evento de vocês. Pareçam, obrigado, até a próxima. Um abraço, galera. Valeu.